eu vou ficar sem o meu vídeo, porque pode ser que o meu vídeo está dando interferência, então eu vou ficar sem o vídeo, tá? Vamos lá? Boa noite a todos vocês. Nós estamos aí a caminho da nossa terceira aula do ano. Falaremos hoje do capítulo 23 do Evangelho, que é Estranha Moral ou Moral Estranha, para quem preferir, ok? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Admitir a Beatriz. Vamos lá. Eu vou deixar o áudio só ligado, tá? Não vou deixar o vídeo porque está dando interferência. Vocês fiquem à vontade para poder perguntar. E, com certeza, na hora da minha resposta, eu vou deixar vocês com mais dúvidas ainda, tá? Que a ideia aqui, minha e da Mônica, é essa, que vocês fiquem com mais dúvidas, ok? Então, é o capítulo 23, como vocês já estudaram um pouquinho, né, para responder o questionário. A gente vai falar aí um pouquinho, na primeira parte a gente vai falar do Evangelho, como um todo, o que foi dito, e depois, ao longo da aula, aí, a gente vai trazendo um pouquinho do que diz a literatura espírita. Fechado? Quero a participação de todos vocês, que eu vou fazer algumas perguntinhas aí ao longo da aula, tá bom? Vamos lá. Então, primeira coisa para a gente poder ajustar e azeitar, né, os pontos, nós precisamos conceituar, né, para que a gente tenha aí uma tranquilidade na compreensão, porque, às vezes, eu falo muito para os meus colegas, que às vezes a gente fala assim, poxa, eu quero uma parede na cor verde. Só que o verde, quando eu vou falar com o pedreiro, com uma pessoa que vai pintar a parede, ou o pintor, eu falo assim, eu quero a parede da cor verde. Só que a cor verde, ela tem várias nuances, né? Ela tem o verde água, o verde claro, o verde escuro, o verde militar, o verde mais clarinho, enfim. Tem várias nuances, né? Então, quando a gente conceitua, a gente fica com a nossa compreensão um pouquinho mais clara, tá bom? Então, a gente vai trazer aqui um pouquinho do conceito, né? O que é estranho? O que é estranha, né? Dentro do nosso dicionário aí. É do verbo estranhar, achar extraordinário, oposto aos costumes e ao hábito. Achar diferente do que seria natural esperar-se. Então, algo que a gente acha que é fora aí dos padrões, né? A gente acha esquisito, a gente acha estranho, a gente acha um pouco fora da curva, né? E aí, quando a gente fala de moral, a moral é a regra de boa conduta, é a distinção entre o bem e o mal, e funda-se na observação da lei de Deus. Ou seja, a gente já conceituou aí o que é o capítulo do Evangelho. Estranha moral, né? Então, tudo aquilo que for diferente das leis divinas, das regras de conduta, é estranha moral. Ou seja, é diferente daquilo que Deus nos trouxe ao longo das nossas consciências, é aquilo que Deus exerce sobre o nosso corpo, o nosso espírito, e é aquilo que Jesus exemplificou quando ele veio até nós. Então, tudo aquilo que for diferente das leis divinas é arbitrário, é estranho, é esquisito, pertence aí, no caso, às definições do homem, né? Tudo que é definido pelo homem, leis, regras, condutas, isso ele não, essas situações, elas não se estabelecem, né? Porque elas são limitadas, elas não perduram ao longo de anos, séculos, enfim, porque ainda, né, somos limitados, e a partir do momento em que existem regras, leis dos homens, nós mesmos, nós as criamos em prol do nosso interesse.
tá? Então, ficou claro aí para vocês o conceito do capítulo do Evangelho, do capítulo 23 do Evangelho hoje, o significado de moral, de estranha moral, tá? Então, tudo que for diferente daquilo que é pautado nas leis divinas é errado, é estranho, é esquisito, né? Então, não condiz com o que Deus deseja para todos nós, tá bom? Deixa eu ver que eu acho que tem um recadinho aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, como é que vai ser dividida a nossa aula, tá? Qual que vai ser a nossa agenda de hoje aí? Vamos fazer um acordinho aí. Então, a gente vai dividir em 4 partes, tá? A primeira parte a gente vai falar do odiar e abandonar a família, né? A segunda parte a gente vai falar com relação aos mortos, né? Deixar os mortos seguirem em frente, né? A gente vai falar quando Jesus fala que ele trouxe a divisão e trouxe a paz. E nós vamos trazer um pouquinho da literatura aí, espírita, do que falam alguns livros espíritas referente a esse capítulo 23, Estranha Moral. Tá bom? Então, vamos começar. Tópico 1. Odiar e abandonar a família. Então, eu quero perguntar para vocês aí. Quando vocês leram lá e estudaram para responder o questionário, odiar a família, vocês sentiram na hora que vocês fizeram a leitura desse item no capítulo 23? Vocês ficaram em dúvida? Para vocês ficou muito claro qual é o significado desse odiar a família? Liguem, abram os áudios aí, vamos conversar. Eu acho, assim, a Mira que está falando, eu acho que esse odiar a família, eu acho que foi uma interpretação equivocada de quem traduziu a fala do mestre. Ok, Miriam, obrigada pela sua contribuição. Quem mais? Eunice. Diga, Eunice. Então, foi essa parte que, quando eu estudei para responder o questionário, eu fiquei em dúvida, né? Eu estranhei, é isso. Fechado. A gente vai deixar você com mais dúvida ou vai esclarecer, hein? Ai, que bom. Obrigada. Vamos lá, até uma fala. Odiar a família é muito forte. Vamos lá, a gente vai tentar entender o que é esse verbo aí, o odiar, tá? Então, lá no Evangelho, ele fala o seguinte, né? Que Jesus disse, né? Jesus disse a Pedro, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, não pode ser meu discípulo. Então, quando a gente lê essa passagem, automaticamente tem que vir, tá, a nossa cabeça o seguinte: se Deus, né, em toda a sua onisciência, em todo o seu amor, em toda a sua misericórdia, ele faria, né, com que Jesus viesse até nós, lá 2000 anos atrás, e que Jesus falasse para que nós odiássemos, né, a nossa família, os nossos entes queridos, em todo o seu amor, que Jesus era puro amor, né, ele é a exemplificação do amor, ele falaria isso? Não, né, gente? Ele não falaria. Tá errado, né? Então, a gente já parte do princípio aí que esse conceito, tá, de odiar a família não vem de Jesus, ok? Fechado? Ficou claro aí essa questão? Acho que tem que ficar bem claro para a gente começar a dissolver aí essas arestas desse capítulo, tá? Para que não haja dúvidas com relação às palavras que foram colocadas. Fechado? Então, Jesus, ele não fala isso, né? Mesmo porque a gente vem aqui no próximo slide e o que a gente traz aqui? Jesus não deixou nada escrito, tá? Ou seja, Jesus não deixou nenhum papel, Jesus não mandou nenhum WhatsApp para nenhum dos seus discípulos, Jesus não mandou e-mail também, tá bom? E muito menos carta.
Então, Jesus, o que ele trouxe foi ele e os exemplos dele em vida, do que ele demonstrou naquela época. Escrito por Jesus, não existe nada. O que existe são as interpretações da humanidade, ao longo da humanidade, são as interpretações com base nas vivências de cada época em cada sociedade. Fechado? Então, Jesus não fala nada de odiar a família, mesmo porque Jesus é a misericórdia, Jesus é o amor, ok? A língua hebraica, na época, né, ela tinha bastante significações. Então, quando a gente fala de bastante significações, no próprio Evangelho tem um exemplo lá que ele fala o seguinte, ele está comentando sobre os camelos, né? E como tem os camelos e tinha os cabos que seguravam, né? Alguns cabos que eles utilizavam para poder ou prender os camelos ou fazer alguma manutenção dentro das choupanas que eles tinham na época, quando Jesus veio. E aí, o que eles falavam, né? Só para vocês poderem entender. Eles utilizavam a significação de camelo, o conceito de camelo, da palavra camelo, para o cabo também. Por quê? Porque esse cabo, ele era composto por fios de camelo. Então, como a língua hebraica era bastante restrita na época, existiam várias significações. E para que você pudesse entender, né, as interpretações das passagens de Jesus, escrita por todos os apóstolos, nós precisamos estudar um pouco mais o contexto, tá? Porque não adianta só ficarmos na fotografia da frase, né? Então, só a leitura daquela frase no seu singular. A gente precisa abranger um pouco mais o conhecimento. Então, eu li a frase, li a parábola, né? Odiar a família, deixar meus pais, meus irmãos, meus entes queridos para seguir Jesus. Isso não condiz com o que Jesus pregou e com as leis divinas. Então, a gente já cai aí, por isso que o Espiritismo sempre traz para nós o questionamento, né? Então, a gente já se questiona falando assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, vamos tentar abrir, né, o nosso conhecimento buscando outras literaturas, tá? Então, quando ele fala, esse é um exemplo do camelo, então eles usam a significação aí, o conceito da palavra camelo para diversas significações, para diversos significados, né? Então, a gente precisa entender aí o contexto, ok? Na época, lá na língua hebraica. E também na linguagem, no vocabulário atual de hoje em dia, a gente também precisa questionar, né? Porque algumas palavras também têm várias terminologias, vários significados. Então, lá atrás, quando foi interpretado, né? Quando foram interpretados os exemplos que Jesus deixou, na escrita, eles utilizavam muito sentido literal, né? Era bastante restrito. E mesmo sendo restrito com relação a utilizar esse sentido literal, né, essa restrição, a doutrina nunca foi modificada. Ela nunca foi abalada. Por mais que fosse dito de forma arbitrária, como é agora aí o caso, que a gente está falando desse tópico de odiar a família, a doutrina divina, ela em nenhum momento sofreu algum ajuste, porque ela é imutável, né? Porque ela é lei de amor. Então, independente do significado que a humanidade, né, traga para os exemplos que Jesus, as interpretações, né, que a humanidade traga para os exemplos de Jesus, as leis divinas, elas jamais
serão abaladas. Fechado? Por quê? Porque ela é imutável, né? Ela não tem modificação. Se nós aprendemos ela agora, em 2023, e reencarnarmos no ano de 4012, as leis se manterão as mesmas, né? A base se manterá a mesma, não há mudança, ok? Então, a gente continua aqui, ó. As características de um povo influem nas particularidades de seus idiomas, né? Então, se a gente for falar, a gente fala muito da palavra saudade, né? A palavra saudade, ela existe no vocabulário, no português, né? No brasileiro, no vocabulário brasileiro, no português, daqui do Brasil. Em demais idiomas, a palavra saudade não existe. Esse é um exemplo, né? Exemplos de alguns conceitos que para nós aqui é uma coisa, que nem eu comentei agora com relação à parede verde, para outros povos, a parede verde ela só tem uma nuance, né? Ela só tem uma cor, que é a cor verde escuro, um exemplo. Então, cada idioma, cada sociedade, né, existe a influência aí do idioma na sociedade. E a gente precisa sempre entender que nós temos que abrir um leque de opções e ler a frase, verificar o conceito da palavra, o significado dessa palavra e ver aonde ela pode ser empregada, em qual contexto cabe que ela fique melhor empregada para o nosso entendimento. Fechado? Então, é sempre importante nós buscarmos aí fontes de leitura, como o Livro dos Espíritos é um livro muito bom para que a gente tire as nossas dúvidas, tá? É importante que vocês façam a leitura do Livro dos Espíritos, que é um livro bastante esclarecedor, tá? Traz aí para a gente a tranquilidade em algumas informações. Fechado? E a gente segue aqui. Algumas palavras perdem seu valor no decorrer dos séculos. Então, o que era lá na língua hebraica o odiar, né? O significado de odiar lá na língua hebraica, hoje em dia é outro significado aqui. É que nem a história do camelo, a palavra camelo, né? Ela tinha um significado lá atrás e hoje traz outro significado. Então, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, o conceito da palavra ela vai se modificando, né? Conforme o enriquecimento da humanidade com relação à compreensão das coisas, ok? Alguém me chamou aí? Não? Cronologia da palavra. Então, vamos pegar um pouquinho aí dessa cronologia para a gente poder entender essa questão do odiar, tá bom? Então, lá na época dos hebreus, lá quando Jesus estava, né, vivendo, o odiar para eles era o se irritar, uma palavra negativa, né, o de fato ficar bravo, ficar irritado. Aí, você vem aqui, quando foi interpretada a Bíblia Sagrada, quando escreveram a Bíblia, né? O odiar se transformou, o conceito do odiar, né? Que foi escrito pelos apóstolos lá na época que Jesus estava entre nós, o conceito do odiar na Bíblia Sagrada, quando foi escrita, mudou-se para referência. Ok? Então, tá vendo aí a cronologia da palavra, como ela vai se modificando ao longo dos anos, a partir do momento que a humanidade ela vai aderindo o conhecimento. E aí, quando veio o Evangelho, a codificação feita por Kardec, né, através daí da orientação dos espíritos, a palavra odiar virou comparação, né? Olha aí a interpretação e a cronologia que nós temos da palavra. Então, o comparar, nós não podemos comparar os nossos familiares,
Nós não podemos comparar, né, essa questão dos nossos amigos a Deus, a Jesus, né? Ainda não temos esse gabarito para isso, né? O abandonar a família. Então, a gente segue aí nesse mesmo preceito, nesse mesmo conceito, tá? O abandonar a família. Jamais, se nós estivéssemos lá, né, como na figura aqui, num precipício, e nós simplesmente abandonássemos os nossos familiares, ou os nossos amigos, os nossos irmãos de vida, né, de sociedade, jamais estaria de encontro às leis de Deus. Jamais estaria de encontro ao que Jesus veio nos ensinar, né? Então, essa questão do abandonar a família segue na mesma estratégia do odiar a família. Então, aquele que houver deixado aí, né, segundo a interpretação dos apóstolos, aquele que Jesus disse, né, aquele que houver deixado pelo meu nome, seus irmãos, seus pais, suas mães, seus tios, enfim, suas casas, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então, essa questão aqui do abandonar para seguir Jesus, ela está incorreta, tá bom? Então, mais uma vez, Jesus não disse nada disso, né? Jesus, ele exemplifica que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente fala de pais, mães, familiares, nós temos aí o advento da parte de filiação, né? Nós temos o dever, como pais e mães, como filhos, de cultivarmos dentro desse ecossistema familiar boas relações. Por mais que a gente acredite aí que a gente sempre fala, né? Nossa, mas aquela pessoa dentro da minha família, ela é diferente dos demais, né? Ela é mais dura. Ela, quando eu converso com essa pessoa, ela me irrita mais. Então, assim, eu já vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos nos grupos familiares, nos grupos de afins, de amizades, com os quais nós precisamos resgatar alguma coisa uns com os outros, tá bem? Então, jamais Jesus falaria para que a gente abandonasse as famílias, as nossas famílias, para que a gente o seguisse, porque isso não vem das leis de Deus, né? Muito pelo contrário, as leis divinas nos trazem, né, para que a gente conviva, para que a gente se relacione com aquele que é difícil. Porque é engraçado que a gente sempre fala, né? Poxa, mas fulano é tão difícil, todo dia que eu acordo de manhã, ele não olha para minha cara, ou ela acorda de cara feia, e aí, quando eu olho, eu passo o dia inteiro mal, porque a pessoa não me falou um bom dia. Só que também a gente não olha o nosso lado, o quanto também somos difíceis, né? E o quanto estamos ali dentro daquele ambiente familiar para que a gente consiga se doar com o diferente daquilo que a gente acredita que é correto, né? Porque às vezes a gente tem conceitos que nós acreditamos que sejam o correto, né? Para que a gente possa ter uma boa convivência, quando na realidade, se a gente for dar um passinho para trás, nós vamos avaliar que não estamos tão corretos assim, né? Que todos nós precisamos evoluir, que todos nós precisamos desenvolver. E assim como eu acho
o meu parente difícil, ele também pode ter a mesma concepção da minha pessoa, não é? Então, essa questão do abandonar a família não existe. O que nós precisamos fazer é convivermos uns com os outros, para que a gente, cada vez mais, consiga abdicar dos nossos egoísmos, das nossas divergências de orgulho, de vaidade, né? Para que a gente dissolva todas essas amarras dentro de nós, para que a gente consiga galgar aí um caminhozinho na humanidade, tá? Na evolução. Então, o que fala aqui, né? O que o Evangelho fala? Os interesses, aí ele diz sobre da vida futura, né? Que Jesus menciona. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e considerações humanas. Então, o que o Evangelho está querendo dizer aqui para nós, né? Que o abandonar a família não existe, essa questão está totalmente contrária às leis divinas, e que o que existe de fato, né? O que é a verdadeira vida, o que é permanente, é a nossa vida futura, é a nossa vida espiritual, né? Tudo que acontece aqui na matéria, ela serve para que nós tenhamos aí, deixamos o nosso espírito um pouco mais maduro, né? Para que a gente tenha um pouco mais de sabedoria. Mas o que fica registrado em nós, no nosso perispírito, no nosso espírito, são as experiências que nós vivemos através do cunho moral, intelectual e espiritual. Porque é isso que a gente vai levar para as próximas reencarnações, né? Então, os interesses dos homens, né, de forma material, eles são limitados. A vida espiritual, que é a vida futura, que é a vida universal, essa sim é ilimitada. Então, o que nós precisamos nos preocupar é como nós podemos fazer para nos transformarmos. Como que a gente pode fazer para que, de fato, a nossa essência seja transformada? Então, essa que é a mensagem aí que Jesus nos deixa, né? Ele dá o caminho, basta seguirmos, né? Como disse a Mônica no começo da aula aí, o caminho está fácil, né? A gente só precisa se modificar. Ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina, né? Então, não existe aí, é totalmente arbitrária essa questão de renegar a família, renegar o seu próximo. Nós somos, a partir do momento que nós conseguirmos entender que a família hoje da Terra é a família universal, as coisas vão começar a mudar de figura. A partir do momento que a gente começa a olhar um pouco mais para o coletivo e não só para o indivíduo, as coisas começam a mudar de figura, né? Então, a gente vai trazer muito isso para vocês esse ano, de como a gente consegue, tudo que a gente consegue modificar no nosso dia a dia, como é transformador para o nosso espírito, porque é a vida espiritual, que é a vida eterna, tá? Então, aí a gente traz um pouquinho aí da cronologia, né, com relação a esse abandonar a família. Então, o que fala aí no Evangelho? Honrai ao vosso pai e à vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ou seja, gente, é um dos mandamentos, né? Então, é inquestionável, né? Não tem o que questionar aí. Precisamos amar uns aos outros. Temos que ter o respeito com os nossos pais, mães, familiares, tios, tias, porque nós precisamos respeitar o indivíduo.
o ser humano, né? Que estão em condições diferentes, porém, a gente tem que entender que todos nós estamos na Terra. E que se fôssemos melhores uns que os outros, nós não estaríamos aqui. Já parte desse princípio. Se estamos aqui, é porque devedores somos. E não somos melhores que ninguém. Claro que uns estão em um nível de compreensão e outros estão em outro nível de compreensão. Mas cabe a nós mesmos também avaliarmos que nós também já estivemos num nível de compreensão aonde ninguém gostava da gente, aonde todo mundo falava que nós éramos difíceis. Então, é importante que a gente sempre traga não só a fotografia do agora, que a gente trate um pouco dentro de nós aí dessa mecânica que a gente tem, que é o nosso pensamento e que são os nossos instintos, que a gente consiga trabalhá-los com equilíbrio, né? E por mais que a gente discorde dos nossos familiares, sejam eles pais, mães, tios, filhos, filhas, nós precisamos começar, para quem ainda não tem, ter a empatia de compreendê-los. Porque isso nos fará bem, porque trará para nós o nosso desenvolvimento e fará bem também para o nosso próximo, não é? Então, é importante que a gente tenha aí em mente essas situações. Ainda no Evangelho, renunciando ao egoísmo, ao orgulho, o homem cumprirá a ordenação evangélica, sentindo a grandeza de Deus. Então, a partir do momento que todos nós expurgarmos da nossa essência, e aí vem lá do nosso perispírito, da nossa consciência, do nosso, trazendo para o nosso espírito, a partir do momento que nós, porque é uma reação em cadeia, expurgarmos da nossa consciência o egoísmo e o orgulho e vivermos, em Deus, nós conseguiremos aí atingir o caminho, de espíritos puros, o caminho de planetas superiores. Então, a regra aí, gente, é clara, tá? Tá tranquilo, ok? Deixa eu ver aqui se tem as perguntinhas. E aí a gente vem aqui para essa questão da evolução, que aí ele traz o Evangelho na finalização desse item. Ele fala o seguinte: costumes e laços familiares fracos de uma sociedade primitiva. Então, lá atrás, quando Jesus, há 2000 anos, veio, quando ele estava lá em Jerusalém, conversando com os hebreus, fariseus, os povos, eles ainda eram, nós ainda éramos primitivos, nós não tínhamos ainda um entendimento moral um pouco mais evoluído para a época, nós não tínhamos. Tanto que se ao longo depois, das gerações, conforme a civilização ela vai se desenvolvendo intelectualmente e moralmente, as palavras, a compreensão das palavras, elas vão ficando mais adequadas, tá? Então, lá atrás, quando Jesus falava por parábolas, na sua grande maioria, Jesus exemplificava para que ficasse mais claro, mais transparente. Mas ele sabia que ainda não éramos preparados para compreender a magnitude, do seu amor
e do seu exemplo. Então, aí ele fala o quê? O fortalecimento da sensibilidade e do senso moral. Então, quanto mais, o Evangelho diz, né? Então, quanto mais a humanidade vai se fortalecendo, como é que eu faço para me fortalecer? Eu vou vivenciando. Ah, Karina, mas, poxa, vou vivenciar, então quer dizer que eu preciso passar por determinadas emoções com as quais eu não quero? Sim, precisa. Você precisa saber conviver conviver consigo próprio, quando você está com raiva, quando você está intolerante, quando você está num estado de harmonia, de alegria, quando você está com inveja, quando você sente ciúmes, porque é só assim que você vai fortalecer a sua consciência e automaticamente porque você aprende, né? Por isso que a gente reencarna várias vezes, e isso traz a lei do progresso, você aprende, e aí a gente erra e aprende, e a gente erra no mesmo ponto, e reencarna e aprende. Então, assim, a gente vai reencarnando, algumas vezes nós erramos nos mesmos pontos, outras vezes nós conseguimos superar os pontos, né? Então, tudo isso traz o quê? Um fortalecimento do nosso espírito, traz um fortalecimento, um amadurecimento da nossa consciência e automaticamente imprime a nossa sensibilidade, trazendo aí um pouco mais de êxito com relação ao nosso senso moral, né? Com relação ao nosso conhecimento intelectual, e traz aí o crescimento do espírito, tá? Então, aí a separação é necessária, que aí traz a lei do progresso e a lei natural, que é a lei natural da vida, né? De forma orgânica. Quando ele fala da separação é necessária, é importante, já que a gente vem falar do desencarno, né? A gente já vai passar aqui para o desencarno, a separação dos nossos familiares, né? Ela se faz necessária para que haja um aprendizado, para que a gente consiga encontrar um equilíbrio de reencarnações em reencarnações, para que a gente consiga, de forma coletiva, atingir um objetivo comum, que é saldar tudo aquilo que devemos, né? Então, para que a gente, claro que conforme as nossas reencarnações, uns desencarnam primeiro e outros depois, porque faz parte da lei natural da vida, né? Porque faz parte da lei do progresso. E se faz parte da lei do progresso, que é uma das, né? Que é o contexto, né? Está contida a lei do progresso e a lei natural nas leis divinas, então não tem por que a gente questionar. A partir do momento que nós reencarnamos, que nascemos lá, bebezinhos, né? Automaticamente passam-se os dias, a nossa vitalidade vai diminuindo. Porque quando reencarnamos, nós todos temos um planejamento. E nós todos temos um período para cumprir esse planejamento, né? E esse planejamento qual foi acordado antes de reencarnarmos. Então, faz parte, né? Nascermos, vivermos e morrermos. Faz parte da lei de evolução. Então, quando existe a separação, ela é necessária. Então, nós precisamos aí destravar essas amarras do apego que nós temos, né? O apego emocional, o apego físico, né? De querer ter a pessoa ali do teu lado o tempo todo, e dissolver todos esses defeitos, né? Que nós temos. Infelizmente, para que isso aconteça, nós precisamos vivenciar. Pessoal, vocês têm dúvidas até aí? Karina,
Diga. Então, eu perdi a minha mãe, vão completar agora 3 meses. Uhum. E assim, é difícil. Sim. Porque assim, as saudades cada dia aumentam mais. Sim. E assim, eu, assim, porque eu vivi assim, desde do ID, a gente vem estudando cada dia um pouquinho, né? E você vai vendo aqui, você pensa, né? Eu pensava que quando chegasse a hora ia ser diferente, porque como você falou, todos nós sabemos que nascemos, vivemos e vamos morrer, isso é a lei. Mas só que quando a gente vivencia, é difícil. É difícil, Simone, e assim, e o que os Espíritos dizem, o que Jesus, né, nos trouxe, que nós podemos chorar, nós podemos ficar entristecidos, e isso faz parte do nosso desenvolvimento, até o momento que nós entendermos que todos nós estaremos juntos novamente, né? Então, e isso não é da noite para o dia que acontece, né? Que nem você falou, poxa, já tem 3 anos que você perdeu a sua mãe. Na realidade, você pode sim chorar, você pode sim sentir saudade. O que a espiritualidade, o que o espiritismo nos traz é que a gente não pode ter o apego, né? São 3 meses, Karina, tá Perdão, muito desculpa, recente. você falou 3 meses, perdão, é verdade. 3 meses. Então, assim, o que a gente não pode, Simone, é ter o apego. Então, assim, o que eu sugiro para ti, né? Quando você estiver triste, quando você estiver sentindo muitas saudades da sua mãe, faça uma oração para ela. E quando você for fazer a oração, imagine ela sorridente, feliz. Peça a Deus para que ela seja orientada aonde ela estiver, para que ela possa seguir o caminho que é a segunda, né? Que é a nova etapa da vida dela. Então, assim, o que você tem que trabalhar dentro de você, que não é fácil, mas também não é impossível, é essa questão do apego, né? Então, tenta dissolver devagarzinho, tá sentindo muita saudade do coração, tá apertado, né? Porque a gente, automaticamente, nós nos adaptamos com as rotinas das pessoas, né? Então, a gente cria uma rotina com os nossos familiares, e aí aquela rotina a gente sente falta, o cheirinho da pessoa a gente sente falta, o abraço, o olhar, mas tudo isso está ok, desde que não exageremos, né? Porque tudo isso faz parte de um processo evolutivo. Então, quando a gente perde alguém, tanto que a gente, quando desencarna alguém onde a gente já está esperando, pessoas que já estão doentes, né, acamadas, ou aqueles que são desencarnes por acidente, que nós não estamos esperando, né, nós precisamos trabalhar dentro de nós essa questão do desapego, porque todos nós nascemos indivíduos, nascemos individuais, e temos que morrer individualmente, né? E, na realidade, Simone, o que a gente perde é a matéria. O espírito, ele é eterno. Então, o que você pode fazer, e é assim mesmo que a gente aprende, que é o que você está sentindo, toda essa ebulição de emoções que você sente, é isso mesmo, a vida é assim. Nós estamos aqui para aprender assim, da forma que você está aprendendo. Só que é importante nós deixarmos de lado um pouco das nossas deficiências, que nós temos muitas, né? E trazer um pouco para a realidade os ensinamentos de Jesus. Porque é só assim que a gente vai conseguir aprender, né? Que nem agora que você perdeu a sua mãe, faz 3 meses. Então, o que você pode desenvolver dentro de você, né? Para você
tirar essas amarras do teu coraçãozinho aí, de ficar menos magoada, com menos saudade, né? E começar a entender um pouco mais que tudo isso, que a nossa vida material, ela é passageira, ela é transitória. Então, você vai aí trabalhando dentro de você aos poucos, que eu tenho certeza que você vai melhorar. São fases da vida da gente. E essas fases, elas não perduram por um tempo indeterminado. Ela tem um limite. Só que também depende da gente, né? Fechado? Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho, professora. Diga, Priscila. Quando você disse que a gente tem uma programação para reencarnar, como que ficam os nossos protetores? Eles estão junto nesse pacote? A gente programa para que eles venham conosco? Como que funciona essa relação entre nós? Não, porque assim, cada um de nós, né, está num nível de merecimento, né? Então, assim, vou falar aqui, vou dar o exemplo meu e da Mônica, tá? A Mônica é minha protetora. E ela tá lá, ó, já há reencarnações comigo, falando, poxa, Karina, pelo amor de Deus, né? Você todo dia falando para tu aqui, não fala, não faz fofoca do vizinho. Ó, quando o fulano for falar bom dia para você, dê bom dia, né? Sinta o bom dia. E eu tô aqui, ó, há 3, 4, a Mônica tá lá, 3, 4 reencarnações só na minha orelha. Karina, seja uma pessoa melhor, Karina. Só que a Karina desencarna. E aí, quando a Karina desencarna, pode ser que a Mônica esteja num outro nível de merecimento e compreensão. E ela não vem comigo. Fala, você vai reencarnar, eu vou te ajudar aí no processo, vamos fazer esse plano reencarnatório juntas. Não é só com o nosso protetor espiritual, existe uma equipe, né, que faz parte aí dessas reencarnações, dos nossos planejamentos reencarnatórios, que são várias equipes que participam, de espíritos superiores, e aí fala assim, ô Karina, ok, eu vou te ajudar de novo. E aí a Karina reencarna e a Mônica fica. Porque ela fica lá me ajudando, né? Então, assim, porque a Mônica, ela não é só a minha protetora. A Mônica, ela tem mais 1000 pessoas para poder cuidar, né? Então, assim, não queira, né? A gente acha que nós somos exclusividade, né? Nós, com a nossa pequeneza, achamos que cada um de nós temos um protetor para nós. Esquece, tá? O protetor tem muito trabalho para ficar cuidando só da gente. Então, ele cuida da gente e cuida de mais uma galera, né? E nós precisamos ser gratos por isso e tentar ao máximo não dificultar a vida, né? Porque eles nos auxiliam muito. E quando nós desencarnamos, se nós temos o merecimento, se tivermos o merecimento, pode ser que a gente encontre ele na hora de desencarnar, né? Mas aí é uma outra história, um outro processo. Respondido? Poxa, obrigada. Quem mais? Karina, só uma dúvida em relação ao que a senhora estava comentando em relação ao apego, né? Tudo. Eu entendo que cada um depende da pessoa também, do querer dela, né? Tudo mais. Mas no caso, por exemplo, um caso, já tem 20 anos e a pessoa ainda, sabe, como isso pode afetar ela, de repente, no desencarne todo, a questão da recuperação, porque, querendo ou não, isso vai atrapalhar um pouco também o desenvolvimento dela, né? Mas aí você fala da pessoa que desencarnou ou a que ficou? A que ficou ainda tem esse apego, já tem 20 anos já. Então, assim, Ive, pode acontecer várias situações, tá? Eu vou te citar uma situação, mas a gente pode ter várias, tá? Isso não é pautado em pedra. Mas se a pessoa tem muito apego a esse espírito que desencarnou, ela pode sofrer um processo obsessivo, né? Porque você acaba tendo aquele apego, o sentimento do apego é um sentimento que ele é negativo, ele é ruim,
né? E que nós temos que dissolver isso dentro de nós, e automaticamente ela pode ser influenciada, né? E acarretar num processo obsessivo. Então, ela pode estar obsidiando o desencarnado, né? Pelo fato de ter esse apego. Então, é importante que cada vez mais que a gente sinta essas saudades, cada vez mais que a gente tenha esse apego, a gente faça oração. Independente de religião, tá, Ive? Independente se a pessoa seja católica, budista, hinduísta, independe. O importante é que a pessoa busque dissolver esse apego, né? Mesmo que ela não acredite em reencarnação. Porque é ruim a gente... O tempo para nós é totalmente... O tempo para nós encarnados, né, como estamos agora, é totalmente diferente do tempo quando nós estamos na espiritualidade, no mundo espiritual. Uma semana na espiritualidade passa em 1 hora. Né? Então, esses 20 anos aqui em Terra, né, em vida física, para ela, na espiritualidade é 1 ano. Então, é importante que essa pessoa, né, convide essa pessoa a fazer uma oração, mas uma oração verdadeira, uma oração com intenções sinceras, para que essa pessoa busque dissolver esse sentimento, né? Convide a, de repente, fazer uma oração com você, né? Eu não sei qual é o grau aí de intimidade, mas para começar a dissolver esse sentimento, né? Se ela acreditar no espiritismo, ela procure uma casa espírita para poder fazer um tratamento espiritual, também é importante, para poder, né, tirar aí a negatividade do pensamento, reequilibrar os centros de força, né? Se a pessoa acreditar, então vai do dogma, né? Vai da crença dela, tá bom? Mas é importante sempre a gente tentar diluir, eu sempre falo isso, vocês vão ouvir muito eu falar isso esse ano, dissolver os nossos vícios, né? Que são muitos, e a gente está aqui para isso. Tá bom, Ive? Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida ou posso seguir? Vamos lá. Compartilhar aqui. Então, a gente vai para o tópico 2 agora, tá? Deixa eu ver se deixa eu parar aqui meu rostinho, que senão vai começar a travar tudo. Tópico 2, deixar os mortos seguirem, né? Deixar que as pessoas desencarnem, né? Deixar que as pessoas sigam o próximo passo da vida eterna, né? Então, eu trouxe aqui o Bob Esponja para poder... Vocês viram aí, vocês observaram que ele está... Vocês acham que nessa fotografia do Bob Esponja, ele está confortável? Me digam aí, sim ou não? Pessoal? Não. Não está confortável, né? Então, ele está preso, ele está amarrado aí, ele está se sentindo preso, certo? Então, o que acontece? Quando a gente se sente preso, prisioneiro, né? Eu pergunto para vocês o seguinte: qual é a vida real? Que vida é essa? Qual é a vida, de fato, aquela vida que a gente vivencia para uma eternidade? Que vida é essa? Qual é a vida real? É a vida material ou é a vida espiritual? Ou seja, é a vida física ou é a vida espiritual? Espiritual. Todo mundo concorda que é espiritual? Sim. Vou tomar um golinho de água aqui. Sim. Fechado. Então, assim, ó, vamos lá. Vejam o Bob Esponja, ele está preso, tá? A vida espiritual, isso está no Evangelho também, tá bom, gente? No capítulo 23. A vida espiritual é a verdadeira vida, sendo-lhe transitória. Olha aí, Simone e Ive, que fizeram os comentários, né? E passageira à existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra, que é a vida, né? A nossa vida espiritual. Então, gente, é o seguinte, eu trouxe aqui de uma forma metafórica o Bob Esponja e lúdica,
Mas nós, quando estamos encarnados, nós nos sentimos presos. Quando desencarnamos, quando soltamos, né, todos os fios que nos ligam, né, ao corpo físico e ao corpo material e o corpo espiritual, quando se opera no desencarne o desligamento desses condutores, né, para que tragam a vitalidade, né, da vida, nós nos sentimos libertos. Nós nos sentimos livres, como a segunda foto aqui, ó, a segunda imagem. Nós parecemos esses pontos de luz, sentindo-nos leves, soltos, né? Tanto que um exemplo é quando nós adormecemos, diariamente nós adormecemos, quando nós vamos dormir, e nós realizamos, né, esse desligamento e ficamos aí só com o fio de prata, né, ligado a nós, mas nós viajamos, né? Nosso espírito, ele viaja para onde nós nos conectamos conforme as nossas afinidades e nós nos sentimos livres toda vez que nós adormecemos e nos desligamos do nosso corpo, né? Temos assim, desligamos parcialmente, né? Que nós ficamos com um fio condutor. Mas é importante que vocês saibam que esse corpo material que nós estamos agora, esse corpo que eu estou, esse corpo que a Mônica está, nós temos um período para vivê-lo, né? E quando estamos encarnados, né, nós sentimos assim, ó, presos, prisioneiros. E quando nós desencarnamos, né, nós ficamos livres, nós sentimos o ar, né? Nós conseguimos respirar melhor, tá? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. E ao longo dos anos, nos mediúnicos, vocês vão aprender, quando vocês forem estudar e automaticamente quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão entender como nós nos sentimos prisioneiros nesse corpo material, nesse corpo físico, e que é necessário, né, para que a gente se desenvolva. Então, seguindo aqui, o corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito. É uma verdadeira algema que o prende à gleba terrena, no qual se sente ele feliz em libertar-se. Então, quando nós desencarnamos, independente do nosso grau de merecimento, tá bem? Se vamos para um mundo inferior, se vamos para um mundo superior, quando desencarnamos, se nos mantemos na erraticidade, isso vai depender do nosso merecimento. A partir do momento que a gente desencarna, que nós temos o desligamento de todos os fios condutores que emanam, né, a nossa vida física, a nossa vida espiritual, e nós temos o resultado, né, de estarmos apenas em vida espiritual, a gente se sente leve, independente do grau de evolução que estejamos. Tá? Porque esse corpo material, ele pesa, ele é a matéria, né? Que nos anima e ele pesa, tá? E a gente segue aqui no livro dos Espíritos, no Evangelho, tá? Jesus fala o seguinte para nós: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Fechado? Vamos fazer um acordo aí? Então, quando houver o desencarne, né, em nosso ambiente familiar, no nosso núcleo social, né, onde nós convivemos diariamente, enfim, vamos emanar boas energias para esse espírito que desencarnou, que está no processo de desencarne, né? Às vezes pessoas que estão acamadas aí. Então, vamos emanar bons sentimentos para que seja feito tudo da vontade de Deus, né? Façamos uma oração fraterna,
façamos uma oração com boas intenções, né? Para que este espírito, ele consiga se desligar da carne de uma forma mais tranquila, mais amena. Tá bem? A Eunice levantou a mão. Pode falar, Eunice. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Você disse, Mônica, que... Não, Karina, né? Desculpa. Imagina. Você disse que quando a gente desencarna, a gente se sente livre, independentemente do grau de entendimento que a gente tenha, correto? Uhum. E aquelas pessoas que são extremamente materialistas, como fica? É assim também? Eu acho que não. Eunice, o que a gente está trazendo aqui é a parte do corpo, tá? Do corpo, não do pensamento, tá? O pensamento, a consciência, ela vai conosco. Fechado? O que a gente se sente liberto, por isso que eu trouxe o Bob Esponja amarradinho, o que a gente se sente liberto é do corpo físico. Porque ele nos condiciona a ficarmos aqui na matéria, né? Ele nos condiciona a exercermos movimentos mais limitados, coisa que o espírito, quando estamos em espírito, nós somos livres, né? Haja visto um exemplo que eu falei do sonho, que eu tenho certeza que quando você se recorda dos seus sonhos, que na realidade não são sonhos, né? Você, muitas das vezes que você se recordou, eu tenho certeza que você se recordou de uma forma mais, como se fosse um pássaro voando, mais liberta, mais livre, mais leve, né? Porque você não tem essa parte aqui, a materialidade, para poder... Né? Parece eu digo que é musculação, entendeu, Eunice? É musculação. Quando a gente está encarnado, a gente está na musculação, ó, todo dia, entendeu? E é quando a gente desencarna, a gente fica livre do corpo material, do corpo físico. A consciência, ela vai pesar de qualquer forma. Que aí é o caso... É outra história. Que aí é o caso das pessoas materialistas, das pessoas egoístas, invejosas, enfim. E aí vai. Tá? Quem mais tem pergunta? Vou seguir aqui. Tópico 3. Jesus veio trazer a paz e Jesus veio trazer também a divisão. Quando a gente fala de divisão, eu tenho certeza de quando vocês leram lá a passagem, né, da divisão, cara, né, que estranho, né? Vamos uma palavra estranha novamente. Que esquisito. Que Jesus trouxe a divisão e trouxe a espada para fazer a divisão de tudo isso. Então, a gente volta lá nos primeiros tópicos da aula, né? Qual é o conceito dessa divisão? Qual é, de fato, Jesus não disse espada, né? Jesus quis trazer uma outra conotação, né? Ele sabia que exemplificando as leis divinas, né, ele sabia que haveria aí uma separação que é natural, né? É a separação do positivo e do negativo. Então, para que nos tornemos positivos, todos nós temos que passar pelo negativo, porque a gente precisa aprender. Se nós não conseguimos, nenhum de nós conseguimos chegar ao positivo sem passar antes pelo negativo. Não tem como. Isso faz parte é a lei orgânica, né? A lei natural. Isso faz parte da nossa evolução, né? A gente vai galgando devagarzinho. Então, a gente vai seguir aqui. Então, tópico 3. Jesus veio trazer a paz, né? E a espada. Ele foi lá, pegou a espada e cortou Jerusalém no meio. O que vocês entendem aí como espada, quando vocês leram lá o capítulo 23 do Evangelho? Quando Jesus fala que trouxe a espada. Ele pegou, ergueu a espada e fez o quê? É isso que Jesus fez?
Sim, não, talvez, pessoal, tá todo mundo aí? Gente, Não. Eu acho, é Miriam que está falando, eu acho assim, quando ele fala da espada, né, que espada remete a corte, né, a divisão. Ou seja, os conceitos iriam mudar, né? Alguns concordariam, outros não concordariam. Então, eu entendo que essa espada tem essa conotação de divisão, né? De conceitos que vão ser diferenciados, mudados, que uns vão aceitar, outros não vão aceitar. É isso que eu entendi. Vamos lá. E aí eu vou trazer um pouco mais do que está escrito no Evangelho aí. Vamos lá. O que fala no Evangelho? Ele diz, minha doutrina não se estabelecerá pacificamente. Gente, isso é uma coisa, eu acho que como 2 mais 2 são 4, né? Se Jesus, eu sempre digo, né? Se Jesus não agradou a todos, quiçá nós, réis mortais, né? Então, ele já sabia que o entendimento, vamos falar de positivo e negativo para ficar mais claro, tá? Que o entendimento positivo da doutrina e o negativo haveria com toda certeza. Pessoas que eram pagãs, de repente, vem Jesus, que é o exemplo do amor, da solidariedade, da misericórdia. Ele vem em pessoa até nós mostrar que é possível, sim, amarmos uns aos outros e que quem tiver, né, quem não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra, que isso é possível e é possível a gente viver em sociedade de forma equilibrada. Vocês acreditam mesmo que Jesus, junto a Deus, não sabia que isso ia acontecer? Então, essa divisão, né, que fala no Evangelho da Espada, é uma separação, é a separação do joio e do trigo, né? É a separação do positivo e do negativo. E aí o Evangelho continua, trará lutas sangrentas, Jesus já sabia disso, tendo por pretexto o meu nome. Quantas guerras até hoje, civis, que as pessoas têm como objetivo falar que é por Jesus. Quantas guerras acontecem hoje, né? Ainda hoje, 2023. Quantas lutas pessoais, né, que nós temos aí em sociedade, onde as pessoas levantam bandeiras de negativo e positivo, falando que Jesus que orientou. Quantas, né? Que a gente chama aí dos falsos profetas. E aí no Evangelho segue, vim lançar fogo à terra para expurgar dos erros e dos preconceitos. Então, ele veio, mostrou à sociedade, né, a civilização, mesmo que primitiva lá atrás, que nós éramos mais primitivos do que hoje, veio mostrar para a gente como que se faz para não sermos egoístas, orgulhosos, raivosos. Ele mostrou. E a ideia é que todos esses sentimentos negativos, né, sejam expurgados, que é o que eu falei para vocês no começo da aula, de dentro de nós. A partir do momento que expurgarmos, automaticamente seremos transformados de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Aí a gente consegue virar essa chavinha, né? Que isso é ao longo dos anos. E aí eu pergunto para vocês, qual é a sua escolha? Deixa eu ver quem é que está falando aqui. A Mônica fala assim para nós, né? É a separação, inclusive, dos grupos que comentamos. Isso aí, na harmonização. Aqueles que só escutam e aqueles que compreendem. É isso. Mônica, pode abrir o áudio aí e falar, gata. Vem com tudo, não precisa nem escrever. Pode falar aí. Fica tranquilona. E aí? Qual é a sua escolha, gente? O que vocês preferem? Aí eu vou trazer para vocês as opções. E eu quero que vocês me digam. Nós temos duas escolhas, né? Temos dois caminhos.
exercer o negativismo, tendo como receita as limitações humanas, vicissitudes, e trazendo para as experiências o aumento dos débitos com Deus. A gente tem esse lado, né? Essa é a primeira opção. E a segunda opção é o quê? É contar com o apoio do Consolador prometido. O que é o Consolador prometido que Jesus fala, né? Que vem depois de muitos anos, que é o Espiritismo, que vem esclarecer a civilização, né? Que vem trazer uma compreensão de como que funcionam, né? Quais são as regras, quais são os pré-requisitos das leis divinas. Então, ele vem nos abrir os olhos, né? E a nossa mente, para que a gente consiga entender um pouco mais. Deus traz mais uma ferramenta para nós, né? O Espiritismo, que faz com que essa é mais uma ferramenta que ele traz para que a gente consiga se desenvolver, porque para Deus, todos os seus filhos, para ele não tem outro objetivo. Para ele, todos os filhos, todos nós, atingiremos a luz. Todos nós seremos um dia espíritos puros. Para ele, não tem outra questão. O objetivo, o propósito de Deus é esse. E ele está conosco. Só que ele sabe que para nós galgarmos e chegarmos a este ponto, nós precisamos passar por várias situações e por vários níveis, né? Então, a gente tem a outra opção, contar com o apoio do Consolador prometido, que trará subsídios necessários para que a transformação seja de maneira equilibrada, mesmo não compreendendo os caminhos a serem trilhados. E aí? Qual porta a gente quer? A larga ou a estreita? A estreita. Quem mais? Só ouvi uma pessoa falando estreita. Na estreita. Estreita. Quem quer? Estreita, né? Estreita. Estreita. É difícil? É difícil. Muito. Mas é impossível? Não. Se não é impossível, o que a gente está esperando para poder começar a colocar as manguinhas de fora? Então, são esses questionamentos que a gente tem que começar a se fazer, né? O que a gente precisa fazer? E o Consolador prometido, que aí eu ia perguntar para vocês, mas eu já falei, né? Quem é o Consolador prometido aí, que eu falei para vocês? Abram os áudios. Espiritismo. Espiritismo. Espiritismo, é isso aí. Então, Kardec, né, veio aí codificar, tá? Lembrando, a doutrina não é de Kardec. Kardec codificou, tá? A doutrina é dos espíritos, através das leis, embasado pelas leis divinas, pelas leis de Deus. Então, o Consolador veio aí, né, que é o Consolador prometido, que é o nosso espiritismo, para esclarecer um pouco mais a civilização e a humanidade como um todo. Claro que ainda há passinhos aí pequenos, mas tudo isso está dentro de um planejamento universal, né? Deus está no comando de tudo. Então, o Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. É claro, ele vai bater de frente, né? Como Jesus bateu de frente lá atrás com nós, né? E nós não concordávamos com ele. E hoje em dia não está diferente. Então, muita gente não concorda, né? Mas o importante é que todos nós, num futuro que seja próximo, tenhamos o equilíbrio de convivermos de forma amorosa e respeitosa uns com os outros. Independente se eu gosto do verde e o meu parceiro goste do amarelo, né? A gente precisa se respeitar. Então, como Jesus, o Espiritismo topa com orgulho, com o egoísmo, com a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, que são os nossos vícios, né? Tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Então, nós mesmos nos autossabotamos,
né? Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ter uma abrangência maior, uma compreensão maior, automaticamente, gente, não tem como. Eu digo que é como se fosse a água, quando ela está na chaleira para a gente fazer um cafezinho, ela não borbulha e aí sai a fumaça. É a mesma coisa. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a compreender, independente de qual tema, né, estejamos estudando, a gente começa a querer mais conhecimento, e aí a gente precisa fazer o quê? Que é o Espiritismo, que o Espiritismo fala? Praticar. E a gente precisa praticar, começando com quem? Com a gente. Com as nossas transformações, né? Batendo com o nosso orgulho, batendo de frente com o nosso egoísmo, com os nossos vícios, para que a gente consiga aí, mais uma vez, dissolver todos esses nós. Dúvidas? Não? Vou seguir. Aí eu trouxe um pouquinho aqui de café com o espiritismo, para a gente poder encerrar a aula, tópico 4, né? O que fala algumas literaturas espíritas, tá bem? Então, eu trouxe aí a do Chico, né, pelo Irmão X, A Luz Acima. O que ele fala? Usaremos, sobre a palavra, né? Usaremos a palavra quando for necessário, sabendo, porém, que o verbo danificado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. A partir do momento que nós distorcemos a palavra com base em nossos interesses pessoais, automaticamente nós nos afinizamos com sentimentos negativos, com intenções ruins, e automaticamente a gente vai galgando aí um pouquinho mais de débito na nossa evolução. Então, é importante, a palavra tem o poder, né? O pensamento é mais poderoso ainda. Então, a partir do momento que nós pensamos, automaticamente a gente já transborda essa energia, que vocês vão aprender isso esse ano, ao longo do ano aí. Então, é importante que nós tenhamos a consciência e o comprometimento do que nós estamos lendo, do que nós estamos falando para os outros, do que nós estamos comunicando, né, e sentindo automaticamente, tá bom? No Livro dos Espíritos, na questão 627, fala o seguinte: Jesus empregava com frequência na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Agora, vocês imaginem, quando Jesus veio lá, há 2000 anos atrás, se ele não tivesse, né, a mesma frequência nas palavras, na sua comunicação, que a nossa, Jesus ia falar, sei lá, japonês, que eu acho que é uma língua dificílima, e nós não entenderíamos nada, né? Então, ele trouxe, mesmo falando por alegorias e parábolas, ele trouxe um mecanismo que ele sabia que, através das parábolas e dessas alegorias, né, desses exemplos, nós, naquela época, entenderíamos melhor. Então, ele conseguiria, né, atingir um determinado número de espíritos, né, para que voltassem, reencarnassem e divulgassem as suas missões, né? Então, era necessário na época. Então, se ele viesse, como eu acabei de dizer, falando só japonês e a gente entendendo hebraico, nós não conseguiríamos se entender. Então, assim, se entender não, nos entender. Então, assim, como Deus pensou em tudo, né? E trouxe Jesus para poder mostrar tudo isso para nós. Como Deus pensou numa folha que cai, ele está ali, presente. Uma folha que cai. O ar que a gente respira. Um piscar de olhos que nós damos, né? Tudo isso vem de Deus, né? Que é através do nosso fluido cósmico universal, tá? Então, aí, ele fala o seguinte: faz-se um mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo, né? Que aí vem com a codificação aí do Espiritismo através do Allan Kardec,
e vem mostrar para a gente, esclarecer um pouco mais do que é, né, do que são as leis divinas, né? Daqui a 2, 3, 4 reencarnações, quando voltaram, nós vamos entender e ter uma compreensão muito mais abrangente do que são as leis do Pai, né? Aqui no Caminho, Verdade de Vida, por Emmanuel e Chico, ele fala o seguinte, no capítulo 154. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as dos céus, né? A do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Que graça teria se todos nós fôssemos perfeitos, não é? Nós não estamos aqui para sermos perfeitos, mesmo porque não somos merecedores. Então, estamos onde estamos porque merecemos estar e precisamos aí aprender. E pedimos por isso, né? Pedimos por esse aprendizado. Então, nós não podemos achar que nossos pais, nossos parentes, eles precisam mudar. Espera aí. E a gente, né? Então, como a gente pode, né, renunciar em alguns momentos para que a gente tenha um ambiente mais harmonioso, né? Para que lá na frente a gente conquiste aí mais uns passinhos, para que a gente lá na frente consiga entender que nós conquistamos diante dessa atitude de renúncia, né? A resiliência, a paciência, né? O amor. Então, é importante que a gente conviva, né, entre nós e que tenhamos discordâncias de conceitos, de opiniões, de valores, para que a gente consiga evoluir, tá? Dúvidas? Zero dúvidas? Então, eu encerro aqui a aula de hoje falando o seguinte para vocês. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Muito obrigada a todos vocês. Uma excelente semana a todos.